Ensino religioso, sexto ano. Continuando o nosso estudo sobre as formas de transmissão de pensamento através da oralidade, através da fala. Quais são os elementos da tradição oral? Então, gente, elementos da tradição oral. A tradição oral ela não transmite apenas narrativas, mas também transmite costumes, regras, valores e manifestações religiosas de um grupo. A transmissão desse conhecimento, ao longo do tempo, nos permite, atualmente, conhecer o que determinada comunidade acreditava. Conhecer o que é que as pessoas antigamente acreditavam em relação à vida, morte, os deuses. Por exemplo, nós sabemos que algumas comunidades da Europa, né, elas faziam festas quando o verão chegava. Por quê? Porque elas acreditavam, isso era passado de geração a geração, que chegou o momento da plantação, então era um momento de abundância. Então elas faziam festa para o Deus Sol, que elas achavam que era um Deus, faziam oferendas de flores, frutos. E isso foi passado de mãe para filha, de filha para neta. Foi uma tradição que foi passada pela oralidade, não foi uma coisa escrita. Os nossos povos originários, né, que a gente chama de indígenas, são povos originários, os povos que estavam aqui no início de tudo, não só no Brasil, mas em toda a América e principalmente a América Latina, muita coisa dos povos originários não estava escrita. Né? Algumas línguas dos nossos indígenas brasileiros, elas nem são mais faladas, porque esses povos, eles acabaram, eles sumiram, né? Foram exterminados pelo colonizador, e como eles não existem mais, não tinha nada escrito da língua deles, a língua se perdeu. Então é muito importante a transmissão do conhecimento, a transmissão dos costumes e regras, para que as tradições e a história não se percam. Elementos importantes na tradição oral são a noção de tempo e a noção de espaço. Onde ocorreu? Quando ocorreu? Quem contou? Quem são os personagens dessa história? É por isso que muitas histórias antigas, né, de civilizações que não trabalhavam tanto com a escrita, trabalhavam mais de forma oral, elas têm histórias tão curiosas, histórias assim incríveis, né? Ele foi lutar contra o dragão de 7 cabeças, e aí cada cabeça que ele cortou virou uma coisa da terra, um rio, um mar, um país. São coisas assim espetaculares. Por quê? Porque precisa ter vários elementos para chamar a atenção, fixar na cabeça da gente essas histórias, né? E fora que esses povos eles não conheciam algumas coisas que hoje a gente conhece através da ciência, o sol, a chuva, o trovão, não entendia que aquilo ali era algo normal da natureza. Então, tudo isso, né, essa noção de onde, por quê, quando, quem, por quê, tudo isso tinha que existir dentro daquela história que ia ser contada. Muitos outros registros a gente sabe, porque existem relíquias, né, objetos preciosos ou de alto valor deixados pelos povos, pelas civilizações. Eu botei aí o exemplo do calendário asteca, que é uma relíquia que nos ajuda a entender como esse povo via o tempo. Essas coisas hoje são muito valiosas, né? Porque são um pedacinho da cultura dos povos que algumas culturas nem existem mais. Né? Alguns povos originários hoje em dia não existem mais. Então, para a gente saber o que é que existia ali, naquele lugar, o que é que aquele povo acreditava e vivia, mesmo sem ter nada escrito, a gente vai pegar esses registros através de relíquias. E as relíquias podem ser vasos, pratos, panelas. Pela panela, a gente consegue saber como é que a pessoa cozinhava. Então, é isso, gente. Como a gente viu, né, na aula anterior, as pinturas rupestres, as paredes com desenhos, cavernas, os artefatos, tudo isso traz para a gente a ideia de como foi o passado e os povos que ali viveram. Outros registros. Além da Bíblia, existe um outro registro dos cristãos para entender um pouco mais sobre a religião. São as catacumbas. As catacumbas são os corredores subterrâneos. Normalmente, eles ficam num lugar que deveria ser algo secreto. Por quê? Porque se cavavam aqueles corredores para se fazer algo que não poderia ser feito na superfície, na parte de cima, no chão. Então, nelas, os cristãos se reuniam para pregações, trocas de ideias,
enterrar os seus mártires. Né? Os mártires cristãos são aquelas pessoas que sacrificavam pela religião e para fazer pinturas manifestando as suas crenças. Hoje em dia essas catacumbas elas são abertas, algumas, né? Porque algumas são tão velhas que eles fecharam para não destruir, para aquilo não cair, porque são muito antigas. Imagine catacumbas que foram construídas na época de Jesus, então é muito antigo, né? E essas coisas muito antigas, elas tendem a se deteriorar quando muita gente vai ver, vai observar. Tem muito local que é fechado para visitação, porque se acabou só com a visita dos turistas. Mas alguns são abertos para visitação e são considerados valiosos registros da história mundial. O que é que acontece? O cristianismo no começo, para quem não sabe, era uma religião proibida. Então, por ser proibida, as pessoas que queriam professar sua fé, elas se escondiam. E elas se escondiam nas catacumbas para se reunir, fazer culto, faziam desenhos na parede para manifestar sua crença, escreviam coisas, faziam os seus próprios rituais cristãos, né? De rezar, de comungar, para se manifestar, independente de ser proibido ou não. Né? E na época, no começo do cristianismo, no comecinho mesmo, pouco depois da morte de Jesus, o cristianismo ele era proibido nos locais. Tanto é que um dos motivos de Jesus ter sido morto é esse. Ele estava lá pregando algumas coisas que iam contra o regime vigente, que os governantes não aceitavam. A foto aí, né? Imagem que retrata uma história bíblica pintada, isso aí é pintado na parede de uma catacumba em Roma. Então, essa pintura é um registro do que os cristãos faziam dentro das catacumbas, né? Que eles estavam sendo perseguidos. É um registro do que os cristãos faziam. Um monte de gente fugindo, enquanto alguém queria passar a espada neles. Né? É um registro histórico muito importante para a gente entender o que as civilizações faziam antes de existir o livro como a gente entende hoje.